alguns momentos na sua vida que você sente que você não está sendo você mesmo? Esse é o canal Psicólogas no Divã. Sejam muito bem-vindos. Se você não estiver inscrito no nosso canal, inscreva-se. E lembra de apertar o joinha aí, de clicar no joinha se você gostar desse vídeo, tá bom? É preciso coragem para ser imperfeito, aceitar e abraçar as nossas fraquezas e amá-las, e deixar de lado a imagem da pessoa que devia ser para aceitar a pessoa que realmente sou. Essa é uma frase maravilhosa da autora Brené Brown. Ela é autora de vários livros, e entre eles A Coragem de Ser Imperfeito, que é um livro que nós estamos lendo e que tem nos inspirado bastante nos últimos tempos, não é? E aí a gente resolveu gravar um vídeo aqui hoje para falar um pouco sobre isso, não sobre o livro, não necessariamente, mas sobre essa frase e sobre esta dificuldade que temos de sermos nós mesmos, né? Não é isso, Lu? É E que isso. frase maravilhosa é essa que resume, eu acho que resume toda a obra dela, né? Uhum. Eu acho também que essa frase, ela é o que ela fala num dos livros dela, né? Que é A Coragem de Ser Imperfeito. E eu fico, assim, eu acho tão bonito, e eu acho que é uma permissão tão grande, né? Quando a gente vê ela, por exemplo, que é uma pesquisadora falando sobre isso, né? É como se fosse uma permissão para a gente se aceitar mesmo, né? Como a gente é. Que senão a gente passa a vida inteira nessa busca, e ela fala, inclusive, isso também, que a gente se torna escravo da busca da perfeição. E quando a gente entende que isso é humano e que a gente pode, inclusive, ser corajoso, né, lidando com as nossas fraquezas, eu acho que é uma permissão, né? Eu acho que é uma permissão para a gente ser o que a gente é e parar de buscar aquilo que a gente não vai encontrar, né? É... É, mas tem uma coisa que, assim, acho que quando você está falando, vem uma pergunta aqui para mim, né? Por que será que a gente está sempre nessa busca? Nós vivemos na busca de uma perfeição. Umas pessoas mais do que outras, mas a gente... Então, e quando eu me faço essa pergunta, vem uma resposta assim, nós aprendemos. Nós aprendemos porque desde o momento que você nasce, você é cobrado. Você é Uhum. cobrado para isso. Então, tem uma cobrança muito grande em cima da gente de ser perfeito. E é muito difícil isso, porque, assim, o que é ser perfeito? O que é? É tão relativo, né? O que é ser perfeito? Afinal, É. mas para mim vem muitas quando ela está até falando dessa questão da imperfeição, não quero nem entrar exatamente no que ela está falando, mas quando você lê essa frase e a gente pensa nessa questão de ser perfeito, ou a dificuldade de mostrar as suas imperfeições, o que eu percebo muito nas pessoas de uma forma geral, e estou falando do meio assim, nosso, onde dentro de consultório, Uhum. a dificuldade que as pessoas têm em mostrar, se mostrar sensível, mostrar seus sentimentos, acessar os seus sentimentos, porque quando você faz isso, muitas pessoas acreditam que quando mostra o sentir, está mostrando sua fraqueza, e se está mostrando Uhum. sua fraqueza, está mostrando que não é perfeito. Então tem uma associação, né? Não Uhum. sei como que você vê isso, Lu. Eu vejo dessa forma também, porque eu percebo isso também, que parece que a pessoa que traz mais os sentimentos dela, que fala mais sobre o que ela sente, e principalmente quando ela fala sobre tristeza, sobre vergonha, sobre limitação, parece que ela está sendo fraca,
né? A gente associa, eu acho que é uma cultura que a gente tem de associar emoção, sentimento à fraqueza, porque a racionalidade, né, o mundo racional, lógico, prático, ele é muito valorizado. Então, se a gente vai para esse campo do sentir, parece que a gente é fraco, parece que a gente está, nossa, está viajando, ou, né? Isso não é, eu acho que isso não é valorizado, eu acho que é da nossa cultura não valorizar. Quando você E fala aí, isso, não, conclui, conclui. É porque quando você falou sobre isso, me veio algo aqui, mas pode concluir, eu estou te cortando. não, eu ia dizer uma outra coisa, uma outra Né? visão sobre isso, Ah, tá. que é, Deixa eu tá, falar, tá, porque senão você tá, vai mudar e eu vou perder isso daí que tá. passou para mim quando você falou, né? Quando você fala isso, eu estava ouvindo e veio uma coisa para mim. A gente estava gravando até pouco tempo, né? As mulheres que correm com os lobos e falando muito das mulheres. Né? E a mulher é a emoção, a gente sempre fala É. disso. E a mulher que é Uhum. mais o emocional, é vista dessa forma, né, como pessoa mais emocional, ela traz uma sensibilidade. Por que que não, porque o que que é essa sensibilidade? É o contato com o sentir, não é? Eu sou sensível porque eu faço contato com o meu sentir. Então você passa a ter outras percepções, enfim. Só que a mulher é vista como uma pessoa frágil. Então, quando você foi falando disso, foi batendo isso dentro de mim. O quanto tem uma associação aí também. A mulher vista como ser frágil. E a mulher é aquela mais emotiva, é aquela que está mais em contato com a emoção, enquanto o homem é esta razão. O homem é a Uhum. pessoa, é o lado objetivo. Se pensar até na questão do masculino e feminino, é o mais Sim, objetivo, é o mais racional e é o que tem a força. Então, sim. assim, quando a gente pensa nisso, aí se torna assim, por que será que se associa tanto o sentir com fraqueza, o sentir, né? Então tá aí. Mas Eu acho que é porque a gente é assim, para você fazer contato com a fraqueza, né? Não é que é para fazer contato. Quando você enxerga a tua fraqueza e não disfarça, e não tenta disfarçar a fraqueza, né, você acaba entrando muito em contato com o sentir. Qual a origem disso, né? De onde será que vem? E não só a origem, mas assim, admitir que existe essa fraqueza. Então, porque tudo passa pelo sentir, tudo passa pelo contato que se faz, né? E aí, bom, também agora eu já ia dizer da nossa sociedade que é então, mas machista, que o homem não se permite, mas o a que que questão é é outra, né? fraqueza? O que que é essa fraqueza? Na verdade, a fraqueza que eu estou dizendo são as nossas limitações, né? É assim, aquele momento que a gente tem vergonha, é o momento que a gente não sabe se confia, né? A gente tem às vezes medo da entrega, a gente tem alguns medos que faz parte, medo de se expor, né? No primeiro momento que você fica nervosa, por exemplo, quando você vai fazer uma palestra ou quando você vai conhecer alguém, enfim, são coisas que são humanas, Sim, né? mas Ou aí as a próprias gente. limitações, ou as Mas próprias então, limitações, saber em que você é bom e o que você não é, mas aí a né? gente entra em algo, Lu, que assim, que são as crenças que são criadas aí, onde eu vou entender que o fato de eu sentir medo, por exemplo, que você trouxe, o fato de eu sentir medo significa que eu estou sendo fraco. E a gente sabe que não. A gente já falou, a gente já fez live falando sobre medo, e a gente sabe que não, que todo mundo tem medo. E muito pelo contrário, as pessoas mais corajosas são motivadas pelo medo, o medo está impulsionando as pessoas a realizarem coisas. Uhum, Né? Então, assim, uhum. volta na pergunta, porque eu acho que a gente não consegue responder. O que é ser fraco? É. Ou será que pode ser fraco, às vezes pode ser você se sentir fraco, né? Ou não tão forte para lidar com uma situação? Olha, eu não consigo lidar com isso neste momento.
Ou então aquilo que a gente fala, a gente não precisa ser forte o tempo todo. Ninguém é forte o tempo todo. Mas Né? que coragem eu poder assumir isso para mim mesma e para o mundo, que eu não consigo neste momento fazer isso, não é? Sim, E aí, sim. será que existem realmente pessoas fracas? Talvez o fraco, tô pensando agora, né? Posso estar falando besteira e posso estar nada certo do que eu estou dizendo, mas talvez a pessoa fraca seja aquela que não consiga, que não se permita, que não tenha coragem, vamos dizer assim, de acessar os seus sentimentos, de olhar para si, de olhar para aquilo que ela sente, de olhar para as suas dificuldades. Talvez a fraqueza esteja aí, na falta de sentir. Não sei. Uhum, Né? A uhum. falta de sentir pode ser uma fraqueza, não sei se. Que é o oposto que é o oposto do que isso que você está falando, é um paradoxo isso, porque é o oposto daquilo que se fala, né? Então, para a gente olhar para as nossas limitações, para os momentos que a gente está fraco, a gente tem que ter coragem, né? A gente tem que ter coragem para olhar para isso. E quando a gente não quer olhar, quando a gente não quer reconhecer, quando a gente foge disso, aí sim a gente está sendo realmente fraco, eu acho, né? Acho que é isso que você está dizendo, né? Quando a gente começa a falar de. A gente já falou isso, até quando a gente falou sobre, lá no outro livro, no Mulheres que Correm com os Lobos, a gente falou muito de lidar com a sombra, né? Com aquilo que é mais difícil. Então, para a gente olhar para a nossa sombra, a gente precisa de coragem. Se a gente não quer olhar, então é porque será que falta mesmo coragem, Pois né? é. E aí o que eu ia dizer sobre essa busca por ser perfeito, que você disse que a gente aprendeu, né? Se a gente pensar na nossa infância, assim, né, de tudo que se traz, até nas abordagens aí da própria psicologia, a gente vai saber das recompensas que a gente teve, né? Quando a gente faz algum desenho, né? Você faz um desenho e mostra, olha que bonito esse desenho, né? Olha que bonita como você fez isso, olha que gracinha como você fez aquilo, nossa, olha que bonitinha. Então, é uma recompensa que você tem por fazer coisas e não pelo que você é. Então, acho que essa é a diferença, né? A gente precisa sempre fazer algo para ganhar afeto. A gente não consegue, quer dizer, a gente não consegue, a gente deveria, né, entender que o afeto a gente recebe por ser quem a gente é e não por fazer. Ninguém precisa fazer nada, né? Porque essa busca da perfeição é sempre no fazer, né? Eu preciso fazer isso bem, eu preciso ser boa E nisso, eu nunca preciso fiz o bastante, nunca tá bom e o nunca bastante. atinge, e nunca Nunca atinge. E atinge. ninguém precisa fazer nada, você só precisa ser o que você É. é, E quando né? você fala aí, quando você está falando da infância, né, que você faz coisas, o que que acontece quando a criança acessa, de que forma ela demonstra muitas vezes o sentir dela? É no choro, né? É no choro, é na birra que ela faz, enfim, é o momento que ela está demonstrando a emoção. E neste momento é ensinado que chorar não é legal, não precisa chorar, não chora não, não chora. É. Quer dizer, é tirado isso o tempo inteiro, né? Porque Desvalorizado o sentimento, né? desvalorizado o sentimento, até porque como é difícil a gente lidar com o choro. A gente não quer que as pessoas chorem. Então, Né? isso vem desde pequenininho. Uhum. Então, como é difícil, né? É claro que a criança demonstra o afeto também, ela demonstra a emoção, o sentir de outras formas, não é só chorando. Só que quando ela demonstra o sombra, vamos dizer assim, a sombra, né? O lado sombra, entre aspas, eu vou colocar, porque não necessariamente o choro, o medo, tá ali, neste momento é sempre a sombra, mas é sempre colocado de uma forma negativa. E a gente cresce com isso, né, Lu?
Eu fico pensando o quanto a gente cresce com isso. E é algo que, por isso que eu digo, a gente vai aprendendo. E ser forte não é acessar o sentir, você tem que fazer. É a história, vai com medo mesmo, é fazer, faça. É sempre o fazer, né? É sempre o fazer. E é por isso que é uma busca, assim, muito ingrata, né? Essa busca, porque não tem fundo, não tem fim isso, né? Um saco sem fundo quando a gente precisa fazer alguma coisa, né? Para mim fica muito isso, o ser e o fazer e o ter, né? O que torna alguma coisa assim, essa frase nunca é o bastante, ou eu nunca tenho o bastante, ou eu nunca sou o bastante, eu nunca. É por isso, né? Porque parece que sempre precisa melhorar, sabe? Sempre a gente está sempre assim, nossa, eu tenho que melhorar isso, eu tenho que melhorar aquilo, eu tenho que. Quando é que a gente vai aceitar que já tá bom, que já é satisfatório, né? Que já existe uma satisfação em ser quem a gente é. É isso que eu acho, assim, né? Porque senão fica uma busca sem fim, né? Quando eu começo a aceitar, integrar, né? Quando a gente começa a integrar tudo o que a gente tem, sem esse julgamento de bom ou mal, né? Porque a gente que julga isso, né? Emoções positivas, emoções negativas. Isso é ser fraco, isso é ser forte, isso é bom, isso é ruim. Quando a gente faz isso, aí acabou. Porque daí, o que a gente faz com o que é ruim, né? E se a gente simplesmente integrar é isso, tudo, eu sou tudo isso, né? Parece É que isso vem mesmo. uma É isso satisfação, mesmo, assim. porque você poder ser quem você é, né? Porque muitas vezes, que eu perguntei lá no começo, esses momentos que a gente tem a sensação de não sermos nós mesmos, né? Normalmente são situações, lugares que a gente está, onde a gente não pode demonstrar as coisas, não é? Só que eu fico pensando que tem gente que vive desse jeito. Uhum. É tão pesado. É muito pesado, porque você vive com uma máscara o tempo inteiro na sua vida, Agradando todo mundo, né? agradando todo mundo. Então, você vive da forma como você acredita que o outro espera. Então, você é aquilo que você imagina que o outro quer que você seja. E onde você está? Afinal, quem é você? Quem é que está por trás dessa máscara? Você nunca fez essa pergunta, Lu? Eu já fiz essa pergunta várias vezes no consultório para a pessoa assim, mas quem é que está por trás deste que está aqui na minha frente? Quem é que está aí atrás? Porque quem está aqui tem alguém aí por trás. Quando a gente tira essa máscara aí da frente, quem é que está aí atrás? Não é? E um evitar o sentir. E por que esse evitar o sentir? Porque eu tenho muito medo de mostrar as minhas fragilidades, que está ligado a esse sentir. Né? Tudo isso que a gente falou até agora. Então, fica com muito medo. E, normalmente, eu penso que quem tem muito medo de mostrar é porque está muito ligado à forma como você se vê. Porque eu não quero mostrar, porque Também, eu acredito também. que o que tem por trás dessa máscara, o que tem aqui dentro é algo muito ruim, é algo que só vai me prejudicar, é algo que vai fazer com que o outro venha para cima de mim, é algo que vai gerar coisas ruins. Então, eu não quero que ninguém conheça esse meu lado, porque eu vou perder pessoas, porque as pessoas não vão mais gostar de mim, porque as pessoas vão embora, e assim vai, não é? Então, aí eu vou criando personagens para ficar aqui na minha frente. E eu me relaciono com o outro através desses personagens. E isso que você falou é perfeito, porque a gente precisa olhar que, assim, eu sou fraca. Não quero usar a palavra fraca, porque fraca a gente veio com essa história do que é ser fraca. Sei lá, eu sou uma pessoa impulsiva, mas eu também sou uma pessoa generosa, não é? Eu Uhum. sou tudo isso. Por quê?
Porque nós somos alegria e nós somos tristeza. Só existe luz, sombra porque tem luz, não é exatamente isso? Então nós somos tudo e a gente tem que entender que não sou eu a única, eu sou assim, você é assim e todos nós somos assim. Então eu acho que isso é uma coisa importante da gente olhar. E em última análise, você está falando aí, eu estou pensando, né? Eu estou fazendo aquele exercício, tá? E por quê? E por quê? E por quê? E porque a gente quer agradar o outro. Porque a gente quer agradar o outro. Porque a gente quer o amor do outro. Porque a gente quer ser bem aceito. E a gente Então, tem medo de parece perder. E A a gente gente tem tem medo medo de de... perder. A gente tem medo de perder. E quem disse que... Primeiro, quem disse que a gente vai agradar todo mundo, né? Não tem uma frase, se todo mundo gosta de você, tem alguma coisa errada, né? Não com todo mundo, mas com você. Com E você, eu falo segundo, sempre isso. com você. E segundo, que assim, isso não quer dizer que a gente vai perder ninguém, né? A gente não precisa agradar para ter o afeto, mas é o que eu sempre digo, assim, essa gente, né? Que em última análise, sempre o que a gente quer é o amor do outro. É ser bem assim. E aí, Lu, só quero pegar esse gancho para dizer, acho que talvez, não sei se o próximo vídeo, mas eu acho que aí a gente tem um vídeo para ser gravado para falar sobre isso, sobre essa necessidade, esse medo de perder e essa necessidade de agradar o outro, de não poder falar não, enfim, eu acho que é um tema de um outro vídeo, não é? Que é essa necessidade, mas uma coisa está muito ligada à outra. Mas fica aí para um próximo vídeo a gente se aprofundar nisso, né? Então fica a reflexão a respeito disso, né? A respeito dessa necessidade de ser perfeito, nessa busca pela perfeição e a dificuldade de aceitar que ninguém é perfeito e você também não é perfeito, né? Fica essa reflexão aqui neste vídeo. E não esqueça de deixar aí o seu joinha, né, o seu like nesse vídeo, compartilhar com quem você acha que pode gostar também desse tipo de reflexão. E se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal para você receber notificação de todos os vídeos que a gente coloca aqui. Até o próximo. Até o próximo.